Bem-vindos ao nosso canal O Pensador. Quero agradecer a sua audiência e pedir a vocês que compartilhem, se inscreva, curta nosso vídeo. Se puder e quiser fazer um comentário, fique à vontade. E se você não conhece nosso canal, esse canal aqui aborda diversos temas e um deles é a reflexão, que a gente seleciona alguns filmes, séries, animes também, desenhos, que tenha algo útil, proveitoso, que faça a gente usar a razão. Nesse filme que eu vou abordar aqui a vocês, Crime Sem Saída, não é apenas um filme para você passar o tempo ou ficar com a mente amortecida, né? Mas, ao contrário, você vai se despertar cada vez mais. Nesse filme a gente vai abordar diversas, vamos dizer assim, hipóteses, teorias, tá? Sobre autoridade, poder, questões sobre resistência, direito natural, direito, né? A questão da própria teologia cristã, protestante. A gente vai verificar aqui a questão dos agentes de justiça, o povo, né? Como reagir, né? De que forma a gente pode buscar justiça, que é a base para tudo também. E são várias coisas que vocês, depois de assistir o filme desse vídeo, né, essa abordagem aqui, vocês vão poder se aprofundar, caso goste do tema, do assunto, porque aborda sociologia, filosofia, antropologia, teologia, certo? Direito. Eu botei aqui no vídeo, pessoal, um pequeno, vamos dizer assim, resumo do resumo, que é autoridade como serva de Deus, né? Seja civil, federal, militar, exército, enfim, seja qualquer autoridade nesse sentido, né? A autoridade nesse sentido que nós estamos abordando aqui é baseada em quê? Baseada em que a autoridade só existe, certo? Para punir o mal. Não tem outra função, ok? Então, nesse princípio, a gente pode e deve entender, né, que a autoridade é uma serva de Deus, certo? Então, a partir daí, você já percebe que a autoridade precisa da espada. E a espada é um instrumento, né? Que hoje em dia a autoridade não usa mais a espada, né? Usa armas, né? A autoridade não é neutra, né? Não fica tentando inocentar o criminoso, certo? Ou fingir que nada aconteceu. Mas hoje em dia a autoridade no mundo é neutra. Então isso já quebra o princípio. Portanto, a gente vai entender aqui como resolver essa questão. Ela não é absoluta, porque a autoridade, o juiz, enfim, federal e tal, não é absoluta. Na verdade, a autoridade era instrumental. Por quê? Toda autoridade era constituída por Deus, mas a sua legislação, a sua questão executiva, né, a sua aplicação deve se basear na ética e na moral divina, não na ética e moral humana. Se for assim, nós teremos regimes como aconteceu e dessa forma vai acontecer, como nazismo, fascismo, socialismo, comunismo, globalismo. Então são instituições, poderes, aberrações, porque que existe aqui, servem não a Deus, mas ao antideus, que é o anticristo, ok? Feita essa introdução, a gente vai passar aqui a entrar aqui no filme nas teorias sociais, filosóficas, sociológicas e teológicas que o filme procura oferecer a você, caso você entenda a camada oculta dentro do filme. A gente fica só no suspense policial, a gente perde a noção da realidade, ok? Então, nesse filme vai levantar questões profundamente filosóficas e teológicas. Por quê? Como você assiste o filme todinho, surge uma pergunta: quem é que vigia o vigiante? Quem é que policia a polícia? Quem é que julga o juiz? Certo? Porque o juiz julga, vamos dizer assim, o juiz julga o criminoso, mas quem julga o juiz se ele errar? Ok? E aí? Se ele se corromper? Ok?
Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui a vocês é o seguinte: o que acontece quando aqueles que deveriam aplicar a verdadeira justiça se tornam os próprios criminosos? Porque é muito fácil a polícia chegar, te abordar, fazer uma, né? Muito fácil. Mas quem é que vai realmente aí derrubar, né, aqueles policiais, aquela justiça, se eles são corruptos? Como é que isso acontece? Quem que vai fazer isso? O filme trabalha essas questões, ok? A narrativa no filme vai acompanhar um detetive, né? E que de passagem já começa com um texto bíblico, isso chama atenção. Veja, é um filme que fala de um texto bíblico, merece sua atenção. E olha que não é um filme cristão. Veja só, a princípio, né? Por quê? A gente vê que dentro do filme, esse detetive procura fazer uma investigação, né? E vai descobrir que a corrupção está enraizada dentro das altas esferas da polícia. Justamente aqueles que deveriam é, proteger a sociedade, porque portam a espada, são aqueles que estão corrompendo, né, cada vez mais a sociedade. Então, aqui o filme já está mostrando o quê? Que a verdadeira corrupção, no sentido assim, mais terrível, né? Porque existe a corrupção praticada, isso também é errado, obviamente, nos bairros, né, nas comunidades e tal, mas existem os crimes terríveis que são perpetuados pelo próprio, vamos dizer assim, governo, né, pelo próprio Estado. Como, por exemplo, você pode imaginar aqui o quê? O aborto, a eutanásia, a questão da prostituição como profissão, né? Então, a gente já percebe que o filme trabalha temas essenciais que dá para a gente conversar muita coisa. Mas você tendo a Romanos 13, que é o ponto-chave, se isso aqui a gente fica ateus, né? A gente somos cristãos, que Romanos 13 fala que a autoridade é uma serva de Deus, porque desde que a autoridade cumpra o seu papel. Se ela não cumpre o seu papel, ela perde sua autoridade. Ela pode ter 10 mil concursos públicos de polícia, enfim, de escrivão, de delegado, de direito, o que for. Ela perde seu direito. Porque a gente vai perceber isso já já, certo? Então, veja que Romanos 13 diz assim: mas se praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, ela só vai existir para punir quem pratica o mal. Então, no final, acabou. Não tem esse negócio de. Né? A gente sabe o que é essa estrutura em Romanos 13, 4. Que a autoridade recebe a espada, ela tem o poder coercitivo para realmente ter a vida, prender, punir, certo? Ela tem a espada porque não é neutra, né? Ela não tem um partido, certo? Ela não age por si só. Ou seja, ela tem um propósito, uma finalidade moral. Ela, por si, portanto, a autoridade era uma serva de Deus, mas não é dono do poder. Ok? Por quê? Porque a autoridade, seja ela qual for, civil, militar, exército, aeronáutico, o que for, ela não é absoluta, ela é instrumental. Então, quando a espada que foi dada por Deus, que deveria punir o mal, passa a proteger o mal, ela traz sua própria função. Daí, portanto, ela deve ser destituída automaticamente. Certo? Então a gente já percebe, dentro do filme, da nossa teoria, que existe autoridades corruptas, ok? E o filme trabalha isso, e bem sabemos. Então os policiais, né, eles geralmente, nesse filme, da ficção, e muitas das vezes na nossa realidade, eles cobrem crimes, matam inocentes, né, falsificam provas, usam a lei para benefício próprio, como acontece, a gente vê aí, né, e manipula as investigações, né? A gente chama aqui de forjado, né? Então, esses policiais corruptos, né, eles continuam portando a espada, mas não são mais servos da justiça, são os agentes do mal. Isso nos leva a uma reflexão extremamente profunda, por quê? Porque uma autoridade injusta ainda é autoridade legítima de Deus. Algumas pessoas, por não entender, né, os princípios, as bases, o pressuposto,
dizem que ainda continua sendo, mas na verdade não são, porque perde seu papel. A resposta é não. Uma autoridade justa perde sua legitimidade diante de Deus e da própria sociedade. O texto que a gente poderia trazer aqui para vocês é o que? É Atos 5:29, ok? Que vai te dar aí mais reflexão. Então tem um pensador, né, chamado John Locke, certo? Esse pensador, ele é um dos pais do liberalismo clássico e da teoria do direito natural. O direito natural, basicamente, pessoal, é assim algo que não necessita de uma sociedade assim de papéis, de cargos de chefia, de alguém que cria teoria, certo? Mas o direito natural é anterior à sociedade, anterior à cultura e anterior ao próprio homem. O homem descobre o direito natural e para, vamos dizer assim, para vislumbrar, verificar, para visualizar, para memorizar uma ideia, né, que tem essa forma de natural, ele passa a escrever em um papel, em um documento, criando direito civil, né, em documentos federal, né, autenticado pelo governo, pelo cartório, mas se baseia no direito natural, certo? Só que hoje em dia, infelizmente, não é o direito natural que está conduzindo as coisas, mas sim o direito social. Aí, muitas das vezes, o direito social não tem nada a ver com o direito natural, certo? Então, a gente se baseia no direito natural para construir a nossa reflexão e, a partir daí, entender o nosso tema, nosso texto, nosso objetivo dentro do filme e dentro do nosso vídeo aqui. Veja só, certo? Então, é dentro do direito natural que nós estamos agora abordando o filme. A gente usou a base bíblica, estamos agora usando o entendimento de John Locke sobre o direito natural. Então, veja só que dentro dessa perspectiva, o governo existe para proteger a vida, a liberdade e a propriedade. O governo só vai existir para proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Então, o governo não pode tirar a vida, ele não pode se cercear a liberdade, ele não pode retirar a minha propriedade. Caso isso aconteça, esse governo deve ser, assim, erradicado, destruído, destituído, acabado, enfim, pode continuar existindo, certo? E também o poder político é um empréstimo do povo, é um empréstimo. Veja que o que é um empréstimo? Alguém está precisando de algo e eu vou emprestar, vamos dizer assim, dinheiro, né? Uma quantia, certo? Está emprestado. Então a pessoa que está precisando, dependendo, está recebendo de mim, que tem o dinheiro, certo? Então, empréstimo, ok? Então, meu governo, nesse sentido aqui, quando o governo se corrompe, ele rompe o contrato social. Quando acontece, você vê que os contratos sociais eles são abominações. Então, quebra-se o contrato social e, consequentemente, o próprio direito natural ele deixa de existir dentro, vamos dizer assim, que é a alma do governo. Sem a alma, o governo não existe, né? Que é o direito natural. Então, as roupas do governo seria o contrato social, tá? Para vocês assim perceberem. Então, quando o poder de proteger o direito natural passa a quebrar, o povo em si tem o dever, o direito de resistir e de destituir esse poder, esse governo. Então, qualquer governo que exista, seja ele até mesmo religioso, ok? Ele precisa ser resistido e destituído, porque ele está quebrando a vida, a liberdade, a propriedade. Se esqueceu que o poder que esse governo tem é um empréstimo e que também está corrompendo o direito natural e, ao mesmo tempo, ele rompe com o contrato social, certo? E essa resistência, essa contra o poder nesse sentido aqui, ele envolve o quê? Governo, magistrados, forças armadas, polícia, eu particularmente vou incluir o poder religioso, ok? É importante a gente também abordar isso aí. Então, a gente percebe que, na verdade, tanto na Bíblia quanto no John Locke, a autoridade só é verdadeira, legítima, se ela está dentro do seu papel normal, né? Sua função normal. Então, no filme, a gente vê que a polícia deixa de cumprir o direito natural. A gente percebe isso. Já, acho que meia hora depois do filme, 20 minutos, meia hora, a gente vê que a autoridade perde esse seu dever, entendeu?
Porque em vez de proteger a vida, ela tira vidas. Em vez de garantir a justiça, ela fabrica mentiras. Em vez de servir, ela passa a dominar pelo medo. Então a polícia deixa de ser autoridade e se torna uma tirania armada. Então resistir a esse tipo de tirania não é assim algo errado, mas a legítima defesa do povo, da moral, da própria política e do próprio bom uso da razão. A gente entende que a autoridade era um agente de justiça. Então o personagem principal age contra as autoridades. A gente vê isso no filme. Tá bom? Nós, dentro dessa teoria, dentro dessa interpretação, dessa reflexão, ok? Precisamos agir contra essas autoridades, as altas autoridades, mas não por vingança pessoal, né? Não por preconceito, discriminação, mas pelo senso de dever da justiça, né? Então o sistema está fechado, a justiça institucional está falhada, então a corrupção impede qualquer correção interna. Então você já percebe que quando a autoridade não quer mais conserto, é porque ela se corrompeu profundamente, certo? E aí está uma coisa terrível, né? O povo ele passa a ser estrume, passa a ser fertilizante. A gente vê que tanto no bíblico a gente vê que a autoridade deve usar a espada, certo? Só que a Bíblia vai se opor a qualquer autoridade que usa a espada injustamente, que algo está sendo condenado de acordo com Romanos 13. Filosoficamente, o John Locke também diz o seguinte, que ele exerce o direito de existência diante de um poder que abandonou o direito natural. Então, a pessoa, a sociedade, precisa exercer esse direito de resistência diante do poder que a autoridade abandonou, né, que é o direito natural, ok? Certo? Não é uma anarquia, porque uma anarquia, né, não tem esse pressuposto, não tem essa perspectiva. É uma resposta, né, contra aquilo que não é bom para a nossa sociedade. Então a gente também não vai cair no radicalismo, né, obviamente. Só podemos agir, certo, contra a autoridade quando? Quando eu posso agir contra a autoridade? Quando eu posso agir contra o juiz, contra as forças armadas, enfim. Quando ela distorce o direito, principalmente o direito natural. Quando ela protege o mal em vez de punir. Quando a autoridade se coloca acima da lei moral. E também quando ela impede qualquer forma legítima de coerção. Não é agir, né, com autoridade apenas por discordar politicamente, filosoficamente, sociologicamente, mas porque a autoridade distorce deliberadamente o direito e, consequentemente, a origem da sua autoridade. A gente pode finalizar esse vídeo entendendo que o novo filme Crime Sem Saída ele tem camadas importantíssimas e profundas que dá pra gente realmente conversar muito, mas assim, perceber que no filme Crime Sem Saída a verdadeira justiça não isenta ninguém. A verdadeira justiça não isenta ninguém, nem mesmo aqueles que portam a espada. Ou seja, a justiça ela serve tanto para o criminoso comum, certo? Quanto para aqueles que estão dentro da autoridade. A justiça serve para todos. Então a autoridade sem a ética, sem a moral, é tirania. A obediência cega não é virtude, ela é cumplicidade. Infelizmente está acontecendo, né? Então, quando o poder se corrompe, a justiça não desaparece, ela muda de forma. Então, John Locke, né, é importante, né, dentro dessa teoria, dentro do filme, a gente pode sim entender que um governo que trai o direito natural perde automaticamente o direito de governar. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa reflexão e recomendo o filme Crime Sem Saída. Né? Você não vai perder seu tempo. E acredito que se você, depois desse comentário, dessa reflexão sociológica, filosófica, teológica, sobre justiça, direito natural, direito, o contrato social, autoridade, governo, corrupção, né? A gente pode melhorar
a nossa sociedade. Filmes como esse precisam ser mais propagados e conversados em dias e momentos que a gente percebe que a autoridade está deixando de cumprir seu verdadeiro papel. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também, só entrar em contato conosco. E até o próximo vídeo.